Então, olá a todos. Hoje a gente vai entrar na nossa segunda aula de patologia geral, que é a aula de lesões e de degenerações celulares. Então, a gente vai começar a falar sobre os processos de lesão celulares, depois a gente entra na parte de degenerações propriamente ditas. Então, a gente precisa partir primeiramente de uma célula normal, de uma célula que está em equilíbrio fisiológico, uma célula que está em homeostasia. Se essa célula for submetida a algum agente estressante, ela pode sofrer modificações. Uma dessas modificações é a tentativa de adaptação. Então, por exemplo, se um indivíduo se expor ao sol, a radiação ultravioleta vai ser o agente estressante. E a tentativa de adaptação da pele vai ser a produção de melanina para evitar uma queimadura solar. Então, alguns tipos de pele conseguem produzir mais melanina, outros nem tanto, mas elas tentam se adaptar. Caso o estímulo for muito nocivo ou for muito intenso, a célula ela pode perder essa capacidade de adaptação e entrar num quadro lesivo, ela pode sofrer uma lesão. Essa lesão, de acordo com o estímulo gerado sobre essa célula, ela pode ser do tipo reversível ou do tipo irreversível. Quando nós temos uma lesão irreversível, a gente tem a chamada morte celular. E a morte celular ela pode se dar basicamente por dois meios, pela necrose e pela apoptose. Os mecanismos de lesões irreversíveis a gente deixa para um próximo momento estudar, e hoje nós vamos estudar as lesões reversíveis, que quando ocorre um estímulo nocivo mais leve, e essa lesão reversível, ela, como o nome já diz, ela é reversível caso o estímulo for cessado. Então, essa célula ela pode voltar a ser novamente uma célula normal, funcionando fisiologicamente de maneira adequada. Então, aqui eu coloquei mais umas considerações gerais, que as células lesionadas, elas apresentam algum tipo de deterioração e também apresentam anormalidades, tanto na sua função, algumas funções enzimáticas, funções metabólicas, enfim, podem estar prejudicadas, e a estrutura dessa célula, a morfologia, no caso dela, também pode estar alterada. Então, eu desenhei esse esquema aqui, nós partimos de uma célula normal, uma célula em homeostase. Se um estímulo nocivo for pequeno, for brando, essa célula vai tentar se adaptar. Se esse estímulo começar a aumentar, ela vai entrar num processo de degeneração celular. O que é a degeneração? É uma lesão reversível, Então, degeneração celular podemos citar como sinônimo de lesão reversível. Caso o estímulo nocivo persistir, for maior, aumentar, for mais crônico, então nós teremos a morte celular ou uma lesão irreversível, a necrose ou apoptose. Então, de acordo com a intensidade e cronificação do estímulo, nós vamos ter os tipos de alterações na célula, desde uma simples adaptação até uma morte celular, que é irreversível. E o que pode causar uma lesão celular? Quais são as causas de lesão celular? Bom, a primeira delas é a redução da oferta de gás oxigênio e de nutrientes, porque sem esses dois agentes, o oxigênio e os nutrientes, a célula não consegue fabricar a molécula de adenosina trifosfato, o ATP. Então, essa célula ela vai sofrer. Outro exemplo é a alteração de vias metabólicas que produzem energia. Então, se existem agentes que atuam de maneira direta ou indireta, por exemplo, alguns fármacos, alguns venenos, alguns agentes tóxicos, eles podem agir diretamente ou alterar
vias, podem bloquear receptores, podem inibir enzimas, e isso pode alterar a produção de energia, e não só isso, né? Outras vias metabólicas que indiretamente produzem energia e podem lesionar essa célula, causar problemas para essa célula. Também a geração de radicais livres, né? Então, qualquer agente que gere radicais livres em excesso pode causar danos nas células, tá? E os radicais livres, eles podem agredir de maneira direta algumas macromoléculas da membrana, de organelas e também o DNA da célula. Então eu coloquei aqui alguns agentes que causam privação de oxigênio ou que geram um quadro de hipóxia ou de anóxia, né? Só lembrando que a hipóxia é uma redução da oxigenação do tecido, né? E a anóxia é quando ocorre a privação total da oxigenação do tecido. Então, uma isquemia, algum agente que vá bloquear a perfusão, a chegada de sangue em algum grupo de células, essas células vão entrar em isquemia, vão entrar num quadro de hipooxigenação, de hipóxia ou até mesmo de anóxia. Insuficiência cardíaca, né? Que no caso o coração ele não consegue bater de maneira adequada, com força, com frequência adequada, então ele não consegue perfundir de maneira adequada os tecidos. Se ele não perfunde os tecidos, o tecido ele vai entrar em hipóxia ou anóxia. E também a redução na capacidade de transporte, como altitudes, hemorragias ou até mesmo anemias, vão diminuir a quantidade de glóbulos vermelhos, que são os que transportam o oxigênio, e isso vai dificultar a oxigenação do tecido, né? Por exemplo, a anemia hemolítica, na anemia hemolítica ocorre a quebra muito grande, muito profusa de hemácias, a hemólise, né? E daí não tem hemácias suficientes para transportar oxigênio e perfundir os tecidos. Outros agentes que causam lesão celular, agentes físicos, tais como traumas, extremos de temperaturas, calor, frio, né, as queimaduras, choques elétricos, radiação ionizante, radiação solar, vários tipos, agentes químicos, agentes cáusticos, ácidos fortes, bases fortes com extremos de pH, agentes infecciosos, eu coloquei aqui um exemplo de uma bactéria, pode ser vírus, parasitas, fungos, enfim, vários agentes infecciosos, reações imunológicas. E das principais reações imunológicas que causam lesão celular, a gente pode citar as doenças autoimunes, né? No qual o organismo mesmo produz anticorpos contra as células do próprio corpo. Por exemplo, no lúpus, na psoríase, outros exemplos, a artrite reumatoide, enfim, são exemplos de doenças autoimunes que causam lesão celular. E também alguns desequilíbrios nutricionais. E os agentes lesivos, eles podem atuar de maneira direta. Como que eles fazem isso? Eles interagem com alvos como enzimas, então eles podem inibir ou até mesmo ativar enzimas, neurotransmissores, né? Então eles podem atuar como falsos neurotransmissores, se ligando em receptores, podem atuar aumentando a liberação de neurotransmissores, enfim, podem atuar de maneira direta no corpo, ou de maneira indireta, perturbando o fornecimento de oxigênio e, consequentemente, a geração de ATP, e também muitos deles geram radicais livres, que é a principal maneira indireta das lesões celulares. E eu falei várias vezes em radicais livres, mas o que são os tais de radicais livres? Todas as moléculas, para elas serem estáveis, elas precisam ter na sua camada de valência elétrons distribuídos em pares, né, em dois. O radical livre é uma molécula, um átomo ou uma molécula, que na camada de valência um desses elétrons ele está sozinho, ele não está distribuído aos pares. Então, o que ele faz? Ele vai roubar, ele vai capturar
um elétron de uma outra macromolécula para se estabilizar. Então, o radical livre, ele ataca proteínas, ataca lipídios, da onde? Das nossas células. Também pode atacar ácidos nucleicos e isso vai causar danos às células, porque no momento que uma quantidade massiva de radicais livres ataca as proteínas, essas proteínas perdem a sua função. Quando ataca lipídios, esses lipídios perdem a função, perdem sua estrutura, sua conformação química, e daí a célula fica lesionada. Para estabilizar esses radicais livres, existem no nosso corpo moléculas antioxidantes, que elas conseguem doar elétrons para esse radical livre e estabilizar ele. Então, ele não precisa atacar proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Tá? Então, existe uma gama de antioxidantes dentro do nosso corpo que conseguem estabilizar esses radicais livres. E agora falando propriamente dito em degeneração. A degeneração, ela é uma lesão reversível, tá? Então, ela só pode ser reversível quando quando não ocorrer danos severos nem na membrana plasmática e nem no núcleo, porque se essas estruturas da célula forem lesionadas, nós vamos ter uma lesão irreversível que pode culminar na morte da célula. Então, a lesão reversível não pode causar danos severos, nem à membrana e nem no núcleo. Tá? E essas degenerações, normalmente, elas são causadas por alterações do balanço hidroeletrolítico, que a gente vai falar na sequência. Podem ser causadas por sobrecarga de produtos catabólicos, também vamos falar na sequência, e também pelo acúmulo de produtos complexos não degradáveis. Então, de uma maneira geral, a célula que está sofrendo de degeneração, ela vai ter algum tipo de alteração no metabolismo dela e vai começar a acumular produtos no citoplasma ou dentro de algumas organelas, mas principalmente no citoplasma, produtos que normalmente ela não acumularia. Então, um metabolismo anormal pode gerar o acúmulo de lipídios dentro dessas células, uma alteração, uma mutação no DNA pode causar problemas no metabolismo, na síntese, na dobra de proteínas e gerar acúmulo de proteínas de maneira anômala dentro dessa célula. Ou um indivíduo ele pode nascer sem alguma enzima, então é uma ausência congênita de uma enzima e alguma reação pode ficar prejudicada e pode ter um acúmulo de um substrato ou acúmulo de um produto de maneira errada, porque essa reação não vai ser adequada, então vai gerar algum acúmulo. E também algumas células elas podem acumular materiais não digeríveis, mas isso a gente vai discutir melhor na aula de pigmentos, tá? Então, de maneira geral, as degenerações, elas ocorrem pelo acúmulo anormal de moléculas. E as principais que a gente vai abordar aqui são as moléculas de natureza lipídica, moléculas de natureza proteica, moléculas de natureza glicídica, açúcares, e também acúmulo de água. Isso são as degenerações. E só mais uma vez lembrando que uma célula em degeneração ela não está morta, ela está viva, é um processo totalmente reversível se o estímulo que está causando esse acúmulo de material dentro dela cessar.